Focada nestes, melhor para você. Ter uma boa mapa poderá ajudá-lo a negociar com base em méritos. Você poderá converter esses recursos em poder efetivo de negociação mediante o desenvolvimento e a melhoria de sua mapa. Aplique conhecimento, tempo, dinheiro, pessoas, conexões e inteligência no desenvolvimento da melhor solução para você, independentemente do consentimento do outro lado. Com quanto mais facilidade e alegria você puder sair de uma negociação, maior será sua capacidade de influenciar o seu resultado. Portanto, desenvolver a sua mapa lhe permitirá determinar não apenas o que é um acordo minimamente aceitável, mas provavelmente elevará o patamar desse mínimo. Desenvolver a sua mapa é talvez o melhor caminho que você pode tomar para lidar com um negociador aparentemente mais poderoso. Asterisco no original, but na best alternative to a negotiated agreement. Nota do tradutor. 7. Se eles não quiserem entrar no jogo, use a negociação jiu-jitsu. Falar sobre interesses, opções e padrões pode parecer um jogo sensato, eficiente e amigável, mas e se o outro lado não quiser jogar? Enquanto você tenta discutir interesses, eles poderão afirmar a posição deles em termos inequívocos. Você poderá estar preocupado em desenvolver acordos possíveis para maximizar os ganhos de ambas as partes. Eles poderão atacar suas propostas, preocupados apenas em maximizar os seus próprios ganhos. Você poderá abordar o problema com base em seus méritos. Eles poderão atacar você, pessoalmente. O que pode ser feito para afastá-los de posições e atraí-los para a discussão dos méritos? Existem 3 procedimentos básicos para isso. O primeiro é centrado naquilo que você pode fazer. Você mesmo pode se concentrar nos méritos e não em posições. Essa questão, tema deste livro, é contagiante, ela mantém aberta a perspectiva de sucesso. Para quem escolher discutir interesses, opções e critérios. Na verdade, você pode mudar o jogo simplesmente começando a jogar um novo. Se isso não funcionar e eles continuarem a usar a barganha posicional, você pode recorrer à segunda estratégia, que focaliza no que eles poderão fazer. Ela redireciona os movimentos básicos da barganha posicional de forma a dirigir a atenção deles para os méritos. Denominamos essa estratégia de negociação jiu-jitsu. A terceira abordagem se concentra no que uma terceira parte pode fazer. Se nem a negociação baseada em princípios nem a negociação jiu-jitsu os atrair para o jogo, considere incluir uma terceira parte, treinada para focar a discussão em interesses, opções e critérios. Talvez a ferramenta mais eficaz que uma terceira parte possa usar em uma intervenção desse tipo seja o procedimento de mediação de texto único. O primeiro procedimento, negociação baseada em princípios, já foi discutido. A negociação jiu-jitsu e o procedimento de texto único serão explicados a seguir. Ao final do capítulo, é reproduzido um diálogo, com base em uma negociação real entre senhorio e inquilino, que ilustra detalhadamente como persuadir uma parte desinteressada a entrar no jogo mediante uma combinação de negociação baseada em princípios e negociação jiu-jitsu. Negociação jiu-jitsu. Se a outra parte anunciar uma posição firme, você poderá ficar tentado a criticá-la ou rejeitá-la. Se eles criticarem a sua proposta, você poderá ficar tentado a defendê-la ou entrincheirar-se nela. Se você for atacado pessoalmente, poderá ficar tentado a se defender ou contra-atacar. Em suma, se lhe derem um chega pra lá, a tendência será que você revide. Contudo, se o fizer, acabará num jogo de barganha posicional. Rejeitar a posição deles apenas os entrincheira. Defender a sua proposta entrincheira você. E defender a si próprio desvia o foco da negociação para um choque de personalidades. Você se descobrirá em um círculo vicioso de ataque e defesa e uma enorme quantidade de tempo e energia será desperdiçada em um inútil cabo de guerra. Se revidar não funciona, então o que fazer? Como evitar o ciclo de ação e reação? Não? Revide. Quando eles firmarem posição, não a rejeite. Quando atacarem suas ideias, não as defenda. Quando atacarem você, não contra-ataque. Quebre o círculo vicioso se recusando a reagir. Em vez de revidar, desvie-se do ataque e o direcione para o problema. Assim como nas artes orientais do judô e do jiu-jitsu, evite fazer resistência direta à força deles. Em vez disso, use sua habilidade para se desviar e direcionar a força deles em favor de seus propósitos. Em vez de resistir à força, canalize-a para a exploração de interesses, a invenção de opções de ganho mútuo e a busca de padrões independentes. Como funciona a negociação jiu-jitsu na prática? Como se desviar do ataque e direcioná-lo contra o problema? Tipicamente, o ataque deles consistirá em 3 manobras: enunciar enfaticamente a posição deles, atacar as suas ideias e atacar você. Vejamos como um negociador baseado em princípios lida com cada uma delas. Não ataque a posição deles, verifique o que existe por trás dela. Quando o outro lado enunciar sua posição, nem a rejeite nem a aceite. Trate-a como uma possível opção. Verifique os interesses que estão por trás dela. Identifique os princípios que ela reflete e pense em maneiras de aperfeiçoá-la. Digamos que você represente uma associação de professores em uma greve que reivindica maiores salários e senioridade. Como único critério para a dispensa do emprego, a comissão que representa a escola propõe um aumento linear de $2.000 e mais a preservação do direito de decidir unilateralmente quem será dispensado. Investigue a posição deles para descobrir os interesses que estão abaixo da superfície.
Quais são exatamente os benefícios que precisariam ser eliminados para que fosse possível um aumento maior que $2.000? Qual é a necessidade de se manter controle absoluto sobre a dispensa de professores? Presuma que todas as posições que eles assumam sejam uma tentativa genuína de atender às preocupações básicas de ambos os lados. Pergunte como eles acham que suas posições possam resolver o problema existente. Trate a posição deles como uma opção e examine objetivamente até que ponto ela atende aos interesses de cada lado. Ou como poderia ser aperfeiçoada para que isso aconteça. Como um aumento linear de $2.000 poderá manter nossos salários competitivos em relação às outras escolas do bairro. Dessa forma, assegurar que nossos estudantes tenham professores de alta qualidade. Como convencer os professores de que seu procedimento de avaliação de dispensa será justo? Acreditamos que vocês serão, pessoalmente, justos, mas o que acontecerá se mudarem de emprego? Como podemos deixar nossas vidas e o bem-estar de nossas famílias ao sabor de uma decisão potencialmente arbitrária? Investigue e discuta os princípios subjacentes às posições do outro lado. Qual é a teoria que nos mostra que $2.000 é um aumento justo de salário? Esse valor se baseia no que outras escolas pagam aos professores ou no que outros profissionais com qualificação semelhante ganham. Quem deve ser dispensado primeiro? Os professores com menor experiência ou os com maior experiência, que têm salários maiores? Com o objetivo de direcionar a atenção deles para melhorar as propostas sobre a mesa, discuta, hipoteticamente, o que aconteceria se alguma das posições deles fosse aceita. Em 1970, um advogado americano teve a oportunidade de entrevistar o presidente do Egito, Gamal Abdel Nasser, sobre a questão do conflito árabe-israelense. Ele perguntou: o que o senhor deseja que a primeira-ministra de Israel, Golda Meir, faça? Retirar-se de nosso território, respondeu Nasser. Retirar-se? Sim, retirar-se de cada centímetro do território árabe. Sem um acordo. Sem que o senhor lhe dê alguma coisa em troca? Perguntou o incrédulo americano. Nada. O território é nosso. Ela deveria fazer uma promessa de se retirar, respondeu Nasser. O americano perguntou: o que aconteceria a Golda Meir se amanhã, pela manhã, ela fizesse um pronunciamento na rádio e televisão israelenses e dissesse: em nome do povo de Israel, prometo solenemente retirar as tropas de cada centímetro dos territórios ocupados em 1967, a Península do Sinai, a faixa de Gaza, a margem ocidental, Jerusalém e as colinas de Golã. E desejo que vocês saibam que não tenho nenhum compromisso, de qualquer espécie, com qualquer país árabe. Nasser deu uma gargalhada. Assim, ela teria muitos problemas em casa. O entendimento da irrealidade da opção que o Egito estava oferecendo a Israel talvez tenha contribuído para que Nasser tenha feito um pronunciamento mais tarde, naquele mesmo dia, anunciando a aceitação de um cessar-fogo no conflito. Não defenda suas ideias, incentive as críticas e recomendações. Boa parte do tempo de uma negociação é gasto com críticas. Em vez de resistir às críticas da outra parte, incentive-as. Em vez de lhes pedir que aceitem ou rejeitem uma ideia, pergunte-o: que há de errado com ela? Que preocupação de vocês este salário deixaria de levar em conta? Examine quais são as avaliações negativas que eles fazem para descobrir interesses subjacentes e aperfeiçoar suas ideias do ponto de vista deles. Retrabalhe suas ideias à luz do que aprender com eles, transformando, assim, as críticas percebidas como obstáculos para a obtenção de um acordo em ingredientes essenciais desse processo. Se estou entendendo corretamente, você está dizendo que não tem como dar um aumento linear de $2.000 a 750 a professores. E se aceitarmos a sua oferta com a ressalva de que qualquer valor economizado pela contratação de menos de 750 a professores de horário integral seja redistribuído na forma de bônus mensal para os professores que estiverem trabalhando. Outro modo de canalizar as críticas para algo construtivo seria inverter a situação e lhes pedir aconselhamento. Pergunte o que eles fariam se estivessem em sua posição. Se o emprego de vocês estivesse ameaçado, o que fariam? Os professores estão se sentindo tão inseguros com seus empregos e tão frustrados com seus salários cada vez menores que estão discutindo sua afiliação ao sindicato para que este possa representá-los. Se vocês estivessem à frente desta associação de professores, como procederiam? Desta forma você os confronta com o seu lado do problema. Ao fazer isso, talvez eles invente uma solução que atenda a interesses comuns. Parte do problema que estamos discutindo parece ser a percepção dos professores de que ninguém lhes dá ouvidos. Será que poderíamos contar com a ajuda de vocês para que os professores pudessem ter uma reunião com o comitê da escola? Transforme um ataque pessoal em um ataque ao problema. Quando o outro lado fizer um ataque pessoal contra você, o que é muito comum, resista à tentação de defender-se e revidar. Em vez disso, relaxe e permita que o outro lado desabafe. Ouça o que eles têm a dizer. Demonstre estar entendendo o ponto de vista deles. Depois que terminarem, redirecione o ataque dirigido a você para o problema. Quando vocês dizem que uma greve demonstra que não ligamos para o que acontece com as crianças, entendo isso como uma preocupação com a educação dos alunos. Quero que vocês saibam que essa é uma preocupação comum, eles são nossos filhos e nossos alunos. Queremos que a greve termine para que a educação deles não seja prejudicada. O que vocês acham que podemos fazer agora para retomar as aulas o mais rápido possível? Faça perguntas e
As pessoas envolvidas em negociação jiu-jitsu usam duas ferramentas-chave. A primeira é fazer perguntas em vez de afirmações. Afirmações geram resistência, perguntas geram respostas. Perguntas permitem que o outro lado comunique seus pontos de vista e que você os compreenda. Elas apresentam desafios e podem ser usadas para levar o outro lado a confrontar o problema. Perguntas não dão ao outro lado alvos e nem posições de ataque. Perguntas não criticam, educam. Você não acha que seria melhor ter os professores cooperando em um processo do qual participaram, em vez de tê-los resistindo a algo que lhes foi imposto e que ignorou as suas preocupações? O silêncio é uma das suas melhores armas. Use-o. Se eles fizerem uma proposta irrealista ou partirem para um ataque que você julgue injustificado, a melhor coisa a fazer é ficar quieto e não dizer nada. Se você tiver feito uma pergunta honesta a qual eles responderam de forma insuficiente, apenas aguarde. As pessoas tendem a se sentir desconfortáveis com o silêncio, particularmente se tiverem dúvidas sobre o mérito de algo que disseram. Por exemplo, se um representante dos professores disser, porque os professores não podem dar sua opinião a respeito da política de desligamento, o presidente do comitê da escola poderá ficar sem ter o que dizer. Demissões são apenas uma questão administrativa. Bem, é claro que os professores devem se interessar pelo assunto, mas eles não são as pessoas mais qualificadas para saber quem é bom profissional. O que quero dizer é, o silêncio geralmente cria a impressão de um impasse que o outro lado se sentirá impelido a quebrar respondendo à sua pergunta ou apresentando uma nova sugestão. Quando fizer perguntas, não os deixe à vontade partindo logo para a pergunta seguinte ou fazendo algum comentário. Seus melhores momentos em uma negociação geralmente ocorrem quando você está calado. Considere o procedimento de texto único. Você provavelmente chamará uma terceira parte para a negociação somente caso seus esforços para mudar o foco do jogo de barganha posicional para negociação baseada em princípios falharem. O problema que você tem pode ser ilustrado por uma história simples de negociação entre marido e mulher que pretendem construir uma casa nova. A mulher pensa em construir uma casa de 2 andares com chaminé e varanda. O marido pensa em uma casa de traços modernos, estilo rancho, com um escritório e uma garagem com bastante espaço de armazenamento. No processo de negociação, cada um pergunta várias coisas ao outro, como você acha que a sala deve ser, ou você vai realmente insistir em que isso seja assim, do jeito que você quer. As respostas a essas perguntas ajudam a consolidar 2 planos cada vez mais definitivos e separados. Cada um deles pede a um arquiteto que faça esboços e, mais tarde, plantas mais detalhadas, entrincheirando-se cada vez mais em suas respectivas posições. Em resposta ao pedido de flexibilidade da mulher, o marido concorda em diminuir o tamanho da garagem em 30 centímetros. Atendendo à insistência do marido, a mulher concorda em abrir mão da varandinha dos fundos, algo com que ela sempre sonhou, mas que nem aparecia na planta que ela pediu ao arquiteto. Cada uma das partes argumenta em favor de seu plano e contra o outro. Nesse processo, as mágoas se avolumam e a comunicação se torna difícil. Nenhum dos lados deseja fazer uma concessão, já que isso levaria apenas a pedidos de mais concessões. Este é um caso clássico de barganha posicional. Se você não conseguir mudar o processo para outro em que se chegue a uma solução com base em méritos, talvez uma terceira parte consiga. Com mais facilidade do que as partes diretamente envolvidas, um mediador é capaz de separar as pessoas do problema e focalizar a discussão em interesses e opções. Além disso, ele geralmente pode sugerir a adoção de alguma base imparcial para a resolução das diferenças. Uma terceira parte pode também separar invenção de tomada de decisão, reduzir o número de decisões necessárias para que se chegue a um acordo e ajudar os lados a saber o que irão obter quando finalmente decidirem. Um processo concebido para permitir que uma terceira parte faça tudo isso é conhecido como procedimento de texto único. Na negociação da construção da casa, entre marido e mulher, um arquiteto independente pode ser chamado. A ele serão mostrados os planos mais recentes que reflitam a posição de cada um. Nem todos os mediadores terão um comportamento sensato. Um arquiteto, por exemplo, poderá pedir às partes alguns esclarecimentos sobre suas posições, pressioná-las para que façam uma longa lista de concessões e levá-las, dessa forma, a ficar ainda mais apegadas às suas soluções particulares. Contudo, um arquiteto que use o procedimento de texto único teria um comportamento diferente. Em vez de se informar sobre suas posições, ele desejará saber quais são os interesses envolvidos, não o tamanho da varanda, mas porque ela quer ter uma. Seria para o sol da manhã ou para o sol da tarde. É para ser usada como espaço de lazer ou apenas um detalhe estético. Ele perguntaria ao marido, por que você deseja ter uma garagem? O que você deseja armazenar? O que pretende fazer no seu escritório? Ler, ver televisão, encontrar-se com os amigos. Com que frequência será usado?
É o durante o maior dia, condutor. As pessoas somente, até se perdem nos por fins de vezes, semana, acham que é o à fogo, noite, mas e não assim é. por O diante. maior O condutor arquiteto irá entre deixar claro nós que e a não está pedindo que espiritualidade nenhuma é a das água. partes faça algum Façam isso tipo de e eu tenho concessão. certeza, Em como vez disso, funcionou na estará minha explorando a vida, vai possibilidade de que possa funcionar na fazer vida de uma todos. recomendação ao casal, mas Vou mesmo isso dar é o que é incerto. mais Neste simples e foi estágio, ele muito estará funcional na minha apenas tentando vida. se informar sobre tudo Foi o um que for possível momento em bem relação às difícil necessidades e quem me e ensinou interesses foi do vovó casal. Maria Conga, Posteriormente, o arquiteto como desenvolve uma ente de lista de luz da nossa interesses e casa. necessidades de Um cada copo uma com das água partes: sol da manhã, na lareira, beira da lugar sua cama. confortável para ler, Se não tiver espaço para mesinha uma de cabeceira, pode bancada de colocar no marcenaria, chão. espaço para um aparador de Todo grama e um automóvel de nível médio, e assim por diante. Por sua vez, ele pedirá a cada cônjuge que critique a lista e sugira melhorias. É difícil fazer concessões, mas é fácil criticar. Alguns dias mais tarde, o arquiteto retorna com um primeiro rascunho da planta da casa. Pessoalmente não fiquei muito satisfeito, mas antes de trabalhar em cima disso, gostaria de ouvir as suas críticas. Quais são as falhas deste projeto? O marido poderia dizer falhas. Bem, para começar, o banheiro está muito afastado do quarto de dormir. Não estou vendo espaço suficiente para os meus livros. E não tem um quarto de hóspedes. Em seguida, a mulher também faz as suas críticas. Poucos dias depois, o arquiteto volta com um segundo rascunho da planta e pede, mais uma vez, que as partes façam suas críticas. Tentei resolver o problema do banheiro e do espaço para os livros. Aumentei o espaço para armazenagem. Estou sugerindo também que o escritório seja usado como quarto de hóspedes. O que vocês acham agora? À medida que o plano vai ganhando forma, cada lado tenderá a levantar não detalhes triviais, mas os pontos que, na opinião deles, são os mais importantes. Sem fazer qualquer concessão, a mulher, por exemplo, desejará se assegurar de que o arquiteto tem pleno entendimento das principais necessidades dela. Nenhum ego, nem mesmo o do arquiteto, deverá estar comprometido com qualquer planta. Inventar a melhor conciliação possível dos interesses envolvidos, dentro das limitações financeiras, não se mistura a tomada de decisão e o processo fica isento do temor de que se tome alguma decisão de forma precipitada. Marido e mulher não precisam abandonar suas posições. Mas agora se sentam lado a lado, ao menos figurativamente, criticando os planos de forma conjunta, à medida que forem ganhando forma, e ajudando o arquiteto a preparar a recomendação que mais tarde será apresentada ao casal. E assim vai, com um terceiro, quarto, quinto esboços de planta. Finalmente, quando o arquiteto julgar que não há mais aperfeiçoamentos a serem feitos, ele dirá: isto é o melhor que posso fazer. Tentei, da melhor forma possível, conciliar todos os interesses de vocês. Resolvi muitas questões usando soluções padronizadas de arquitetura e engenharia, precedentes, além de meu melhor julgamento profissional. Aqui está a planta. Recomendo que seja aceita. Marido e mulher têm agora, diante de si, uma única decisão, sim ou não. Ao tomarem sua decisão, ambos saberão exatamente o que esperar. E uma resposta sim poderá ser vinculada ao sim da outra parte. O procedimento de texto único não apenas afasta o jogo da barganha posicional, mas também simplifica enormemente os processos de inventar soluções e de decidir em conjunto por uma opção. Em outras negociações, quem faria o papel do arquiteto? Você poderia convidar uma terceira parte para mediar. Ou, em negociações que envolvam mais de duas partes, uma terceira parte natural poderia ser um participante cujos interesses na questão em disputa estejam mais ligados à efetivação do acordo do que à forma dos termos específicos. Em muitas negociações, essa terceira parte pode ser você. Por exemplo, você poderia ser um representante de vendas de uma indústria petroquímica negociando um volumoso pedido junto a um cliente industrial, fabricante de garrafas de plástico. O cliente deseja que um tipo especial de plástico seja fabricado, mas a indústria que você representa está relutante em investir no equipamento necessário para produzi-lo. Sua comissão depende mais da efetivação do acordo entre seu cliente e o seu pessoal de produção do que no enunciado dos termos em si. Ou talvez você possa ser o assessor parlamentar de um senador cuja maior preocupação seja a aprovação em plenário de uma determinada emenda, custe ela 10 ou 11 milhões de dólares aos cofres públicos. Ou talvez você possa ser um gerente tentando decidir uma questão sobre a qual cada um de seus dois subordinados tem uma opinião diferente, você se preocupa mais em tomar uma decisão com a qual os dois possam conviver do que em saber qual é a melhor alternativa. Em cada um desses casos, embora você seja um participante ativo, talvez seja de seu melhor interesse comportar-se como mediador e usar um procedimento de texto único. Mede sua própria disputa. Talvez o uso mais célebre do procedimento de texto único tenha sido adotado pelos Estados Unidos, na Conferência de Camp David, em setembro de 1978, na mediação entre Egito e Israel. Os americanos ouviram as duas partes, prepararam um rascunho com o qual ninguém estava comprometido, pediram críticas e reescreveram o texto inúmeras vezes até que chegaram a um ponto em que julgaram que todos os aperfeiçoamentos possíveis haviam sido feitos. Depois de 13 dias e 23 rascunhos, os Estados Unidos tinham um texto que estavam preparados para recomendar. Quando o presidente Jimmy Carter finalmente o recomendou, Israel e Egito o aceitaram como técnica mecânica para limitar o número de decisões, reduzir as
incertezas e evitar que as partes ficassem cada vez mais entrincheiradas em suas posições. O procedimento funcionou notavelmente bem. O procedimento de texto único é extremamente útil em negociações entre duas partes que envolvam um mediador. É quase essencial em negociações multilaterais. 150 nações, por exemplo, não serão capazes de discutir construtivamente 150 propostas. E nem conseguirão fazer concessões que dependam de outras concessões mútuas dos outros participantes. Combinar as partes de muitas propostas diferentes dificilmente irá produzir a melhor resposta, como ilustrado pela velha piada de que um camelo é um cavalo concebido por um comitê. As múltiplas partes precisam de alguma forma de simplificação.